aula, tá? Então, atenção. Bom dia, nono ano, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. A nossa pauta referente à aula de hoje são os exercícios das páginas 34 a 38 do CA, que nós não finalizamos na última aula, temos para finalizar. As páginas 39 a 41 da apostila também, tá? Realizaremos a correção da tarefa, que parabéns ao nono ano, vários alunos, a maioria enviou a foto da tarefa, ainda alguns que não enviaram. Vocês sabem que isso é atribuído uma nota a vocês, tá? Então, quem não está enviando a tarefa, ou enviou só uma notinha, vai ficar lá embaixo na questão de tarefa. Então, vamos enviar as fotos com as tarefas para ter esse acompanhamento, ter esse direcionamento, né? É como se fosse um momento para ver se surgem as dúvidas, para vocês tirarem essas dúvidas na hora que voltar para a correção, tá? E também nós teremos a tarefa, as páginas 42 a 44 da apostila. Certo? Alguma pergunta? Nenhuma, prof. Não? Excelente. Então, vamos lá. Na nossa página 34 do CA. Página 34 do CA. Nós finalizamos na 35 também. Ficou alguma dúvida? Lá mais à frente, nós temos até a 37 que eu enviei a foto apenas para vocês conferirem, mas eu quero comentar os exercícios 10, 11 e 12. Os exercícios da página 34, 5, 6, 7, 8 e 9. Alguma dúvida? Nono ano? Não. Nenhuma dúvida? Excelente. Então, vamos lá no exercício número 10. A professora enviou a foto para vocês no grupo. Porém, eu quero comentar, porque é questão de prova, é conteúdo de prova. Apenas a resposta é fácil nós copiarmos. Eu quero ver na hora de desenvolver, né? Vamos lá, então? No exercício número 10, a seguir, há dois tipos de orações subordinadas e substantivas. As subjetivas e as predicativas. Classifique-as. Então, vejam só. Por que a professora está mencionando que é questão de prova? Porque vocês já receberão para outra semana, se eu não estiver enganado, ou essa semana, vocês já receberão os conteúdos para avaliação. E os conteúdos, um dos que eu cobrei, foram as orações subordinadas e substantivas. Lá na prova, eu tenho assim, a oração tal, ela é oração subordinada substantiva, subjetiva, predicativa e mais duas classificações. Vocês deverão prestar bastante atenção se é subjetiva ou predicativa. Por quê? Porque foram os dois tipos que nós estudamos, tá? A professora tem aqui a oração subordinada substantiva adjetiva. Nós estudamos? Então, esta não será. Eu já estou dando uma dica para vocês, tá? Então, vocês deverão prestar bastante atenção se é subjetiva ou predicativa. Certo? Relembrando.
Lá na nossa página 30. Oração subordinada substantiva subjetiva. É quando a oração que funciona como sujeito da oração principal. É a oração que eu tenho a locução conjuntiva, lembra? A conjunção conjuntiva lá que eu tenho? A conjunção integrante. Qual é a conjunção integrante que geralmente eu tenho? O que? Então, quando eu tenho ali nesta oração que acompanha a conjunção integrante que, sendo o sujeito da minha oração principal, eu tenho a minha subjetiva. A minha predicativa, o que é? É quando eu tenho sujeito, verbo de ligação, mais a oração subordinada substantiva. Também eu tenho a presença da minha conjunção integrante. Lembraram disso? Então, quando eu tenho a estrutura, sujeito, verbo de ligação, mais a oração subordinada substantiva, aí ela será predicativa. Relembraram? Perfeito. Então, vamos lá. Na 10. O importante é que você colabore. Por que ela é predicativa? Por que a letra A é predicativa? Pois possui verbo de ligação. Porque eu tenho um verbo de ligação, né? Eu tenho a estrutura, sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada. Qual é o sujeito da oração? O importante, né? Na letra B, sabe-se que ele é rico. Por que é subjetiva se eu tenho o verbo de ligação é rico? O verbo de ligação não vem depois da oração. Isso, por conta da estrutura, professora. Lembra, professora, que a predicativa é sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada? Nesse caso, o verbo de ligação, ele está na oração subordinada. E ele não é o que está ligando a oração principal à oração subordinada. É isso que você tem que memorizar. Certo? Relembraram disso? Então, vamos lá. Na letra C, é subjetiva. Alguma dúvida por que é subjetiva? Eu estou comentando uma por uma e você vai me falar se ficou dúvida ou não, ok? Letra D, subjetiva. E, subjetiva. F, subjetiva. G, predicativa. Por que a letra G é predicativa? E qual é o verbo de ligação? Era. Era. Muito bem. H, predicativa. Aí, subjetiva. J, subjetiva. K, predicativa. L, subjetiva. M, subjetiva. N, predicativa. O, predicativa. P, predicativa.
Q, subjetiva. R, predicativa. S, subjetiva. T, predicativa. Alguma dúvida, alguma questão que vocês ficaram em dúvida? Eu nenhuma. Não? Então, vamos, na hora de fazer os outros exercícios, ter bastante atenção para não ter, né, se surgir dúvida, perguntar. Agora, número 11. Complete os períodos com as orações solicitadas. Eu tenho ali, no item A, oração subordinada substantiva predicativa. O certo é, eu já tenho o início, o sujeito, mais o verbo de ligação. Agora, eu tenho que ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Quem gostaria de colaborar com a professora, com os colegas? Professor. O certo é que todos colaboram. Repete, por favor. O certo é que todos colaboram. O certo é que todos colaborem. Ótimo. Quem mais? O certo é que você tirou notas boas. Um exemplo. O certo é que você arrume sua bagunça. Muito bem, Isadora. Parabéns. Excelente exemplo. Maria Luísa está respondido porque que a pauta é o complemento da aula passada. Sim? Ótimo. Agora a letra B, uma oração subordinada substantiva predicativa também. O mais importante é que... Eu coloquei aqui você esteja empenhado. Repita, por favor. Eu coloquei. O mais importante é que você esteja empenhado. Isso. Alguém mais? Nono ano? O mais importante é que você fique bem. Excelente. O mais importante é que você fique bem. No item C, agora eu tenho que ter uma substantiva subjetiva. Quando a minha oração subordinada funciona como sujeito. Foi divulgado que... Foi divulgado que assaltaram uma loja. Foi divulgado
Falei, foi divulgado, assaltaram uma loja. Eu não entendi, Leonardo. Você pode escrever, por favor, para eu verificar? Ok, Por gentileza? Professora, Oi, Ítalo? me chamou? Não, mas você pode contribuir para nós. A letra C da número 11. Eu coloquei. Foi divulgado que o resultado sairá amanhã. Foi divulgado que o resultado sairá amanhã. Muito bem. Do Leonardo, foi divulgado que assaltaram uma loja. Ok. Quem mais? Foi divulgado que você poderia também. Foi divulgado que você assaltaram uma loja. Foi divulgado que você virá logo. Ok? Letra D. Outra subjetiva. Foi proibido. Foi proibido. mandar no Quem? Vamos lá. Foi proibido. Ah, quem que falará um exemplo? coloquei no chat. Mas eu falei foi que foi proibido que você saia das 20 horas. Foi proibido que você saia depois das 20 horas. Muito bem. Foi proibido que você fume no recinto. Excelente. Foi proibido que você saia depois das 20. Foi proibido que você fume no recinto. Ou foi proibido que fume no recinto. Ok? Agora, na letra E, predicativa. Olha o verbo de ligação. O mais relevante é Que você faça suas obrigações.
é que você faça suas obrigações. O mais relevante é que você estude para a prova. Ok? O mais relevante é que a notícia se espalhou rapidamente. Ótimo, Isadora, muito bem. E, por fim, uma outra subjetiva. Foi prometido que você venha logo. Foi prometido que a vacina chegue logo. Foi prometido que vão assaltar. Oi, Leonardo. Eu falei, prometi. Eu prometi que vão assaltar essa rua. Isso, muito bem. Foi prometido que eles iriam vir. Muito bem. Alguma dúvida na construção dessas orações? Nenhuma. A criatividade tem que estar presente aí, hein, gente? É que nem a colega contribuiu aqui para nós. A estrutura não é difícil. O que é difícil é ter a criatividade para produzir. Isso mesmo. Então, por isso que nós temos que sempre estar atentos. Ok? Próximo exercício. 12. Leia os períodos compostos a seguir e reescreva-os com a oração subordinada na forma reduzida. Lembra o que é a forma reduzida? É quando eu elimino o quê? O que eu tenho que eliminar? O que, no caso? A conjunção que. E o que acontece com o verbo? E muda para a forma do infinitivo. O verbo Muda para a forma do infinitivo. Isso, olha lá na página 30 também. Oração desenvolvida e oração reduzida. É melhor que você vá agora. É a desenvolvida. Transformando em reduzida, é melhor você ir agora. Observe ali que eu eliminei a conjunção que, transformei o verbo na sua forma infinitiva. Certo? Então, vamos lá. O importante é que você compareça no horário. O importante é você comparecer no horário. Observe lá. É importante. O importante é você com definitivo, na sua forma original. Alguma dúvida nessa letra A? Nenhuma.
Na letra B, é fundamental que todos compreendam o conteúdo. É fundamental todos compreenderem o conteúdo. Por quê, professor? O verbo, neste caso, ele tem que estar conjugado. Porque a minha oração não é predicativa, eu não tenho verbo de ligação. Lembra? Quando eu tenho a minha subjetiva, o que acontece? Eu elimino a conjunção que, e o meu verbo continua conjugado de acordo para concordar com o sujeito. Quando é a minha predicativa, que eu tenho verbos de ligação, aí sim eu elimino a conjunção e o verbo vai para o seu infinitivo. Tem que lembrar disso, ok? É fundamental todos compreenderem o conteúdo. Letra C. Parece ser interessante o filme. Parece que o filme é interessante, né? Então, ficará. Parece ser interessante o filme. Por quê, professora? Porque o meu substantivo, o meu sujeito, ele pertence à minha oração subordinada, né? Ela que tem a função de sujeito da oração. Então, por isso que o filme ficou lá no finalzinho da oração. Repetindo, a letra B é fundamental todos compreenderem o conteúdo. É fundamental todos compreenderem o conteúdo. E a letra C, parece ser interessante o filme. Ok? Letra D. É necessário que você aceite a decisão tomada. Eu tenho verbo de ligação? Não. Então, é necessário você aceitar a decisão tomada. É necessário você aceitar a decisão tomada. Ok? Letra E. O melhor é que eles cheguem mais cedo. O melhor é chegarem mais cedo. O melhor é chegarem mais cedo. F. É indispensável que a sociedade reconheça o trabalho dos professores.
é indispensável a sociedade reconhecer o trabalho dos professores. É indispensável a sociedade reconhecer o trabalho dos professores. A G, é necessário que atendamos bem os clientes. É necessário atendermos bem os clientes. É necessário atendermos bem os clientes. E, por fim, é necessário que ele dirija com cuidado. É necessário ele dirigir com cuidado. É necessário ele dirigir com cuidado. Ok? Nono ano? Sim, prof. Gente, cadê vocês? Apenas o Leonardo e a Isadora que está respondendo a professora. A Júlia Silva respondeu umas 2 vezes. Cadê os demais? Cadê? Depois já sabem, a prova está chegando. É momento, gente. Mesmo a professora nós já fizemos. Gente, não deixa de ser uma revisão. Importante para vocês tirarem as dúvidas, mesmo tendo feito. Vamos lá, então? Na página 39 da nossa apostila. Todos? Período composto por subordinação. As orações estudou que algumas orações podem exercer função sintática de outra, chamada principal. É possível, então, que uma oração funcione como sujeito ou predicativo do sujeito em um período composto. Então, leia este anúncio e responda as questões de 29 a 35 para pensar sobre isso. Os sinais seguem ler o texto
que está aí abaixo, desmatamento no Brasil precisa virar coisa do passado. A destruição das florestas é responsável por mais de 60% das emissões brasileiras de gases que causam mudanças no clima do planeta. Além disso, o desmatamento interfere diretamente no papel das florestas como reguladoras das chuvas, prejudicando a produção de alimentos na maior parte do Brasil. Os consumidores já deram seu recado. Não querem produtos originários de desmatamento. Seja parte da solução. Faça sua doação ao Greenpeace. Acesse nosso site. Temos ali o site Desmatamento Zero, Futuro do Brasil. O anúncio publicitário impresso é um texto multimodal, constituído por elementos visuais e verbais. Analise como se dão esse texto modal, multimodal. Não é apenas aquele em que há coexistência de verbal e de visual, mas aquele em que há confluência de diversos recursos semióticos, como gestos, expressões faciais, entonação de voz, sons, movimentos, disposição no espaço e etc. Relacionam passos. De acordo com alguns autores, todos os textos são multimodais, porque sempre terão mais de um recurso semiótico em sua composição. Então, vejam só, neste caso, nós temos aí o texto multimodal, por quê? Por conta da relação que tem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ok? Prestem sempre atenção no que o título fala, o enunciado. As afirmações corretas já está no plural, então eu sei que é mais de uma, certo? O título é perfeitamente compreensivos. Vocês saberão do que eu estou falando? Não, né? Então, não é correta. Para se entender quais são os sinais e por que são preocupantes, é necessário recorrer à imagem e ao corpo do texto. Para eu saber os sinais, o que são os sinais preocupantes, eu tenho que ver esta imagem e ler o que está ali no corpo do texto? Preciso. Então, é correta. A letra B. Agora, a letra C. Na imagem, a representação de uma grande área verde, uma floresta focalizada de cima, e uma área indicativa de desmatamento, representada pelo contorno de uma motosserra, relacionam-se aos títulos Sinais, Desmatamento, Motosserra e Preocupantes. A vasta extensão desmatamento pelo tamanho da motosserra. Então, aí está falando que a grande área verde, né, é a floresta focalizada de cima, e ela tem aí o desmatamento. Vocês observaram que eu tenho desmatamento no formato de uma motosserra? Essa afirmativa está correta ou incorreta? Correta. A letra C também é correta. E a letra D,
A palavra sinais remete à imagem sugerida da motosserra, mas só é compreendida quando se considera o corpo do texto do anúncio. Não, né? Por quê, professora? Porque se eu observar a imagem, eu consigo, a imagem e o título, eu consigo identificar o que ano, estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Agora sim. Conseguiram finalizar o exercício número 29? Agora sim. Sim. Então, no 29, as alternativas B e C. Ok? No exercício 29, as alternativas B e C. Ok? Agora a página 40. Todos na página 40? Sim, prof. Nono ano, estão me ouvindo? Sim, professor. Estamos sempre Sim. ouvindo. Tá dando umas travadas, mas dá para ver. Sim, professora. Ok. 30. Há várias imagens reais que registram desmatamento. Porém, utilizou-se uma imagem
que sugere o desmatamento de determinada área de mata. Então, observem aí a imagem que está no canto superior esquerdo. Observem essa área de desmatamento. Ok? Vamos lá, então. Observando essa imagem do desmatamento. Por que se fez essa escolha? Apresente uma hipótese. Por que escolheu essa imagem aí desse desmatamento? Professora, eu Por acho que lá no anúncio, né? Vamos retomar lá. Oi. foi que eu acho que pode para representar o desmatamento. A imagem do anúncio é uma motosserra que usam para desmatar. Eles usaram aquela imagem para representar o faz ocorrer o desmatamento, vamos assim dizer. Isso. Então, por que se ele lá na primeira naquele anúncio mais impactante, né? Ela intensifica mais a questão do desmatamento. Por quê? Porque está na imagem, né, no formato de uma motosserra. Então, isso fez com que chamasse mais a atenção do leitor. Ok? Então, você pode responder assim. A imagem utilizada chama mais a atenção do leitor por representar a área desmatada no formato de uma motosserra, né? Porque a área desmatada está sendo representada por uma imagem de motosserra. Motosserra é junto, tá? Com 2 S. Vamos lá, então? Letra B. Na imagem do anúncio, ocorre uma metonímia, pois a motosserra está sendo utilizada
para representar o desmatamento. Qual é a relação entre esses dois elementos? Mas antes eu tenho que saber o que é uma metonímia. O que é uma metonímia? É uma figura de linguagem em que um elemento é utilizado para se referir a outro, com base em algum tipo de continuidade, causalidade ou interdependência. Há vários tipos de metonímia, e esse recurso de linguagem não ocorre somente no texto verbal, mas também pode ser empregado em texto visual e verbo visual. Então, complementando, o que é uma metonímia? Olha, por exemplo, se eu falar assim a você, beber uma garrafa de água. Ah, eu bebi uma garrafa. Gente, você bebeu a garrafa ou bebeu a água que estava na garrafa? O que você bebeu? A água. A água. Isso. Comi 2 pratos. Essa comida estava tão boa que eu comi 2 pratos. Você comeu os pratos ou você comeu o que estava dentro do prato? O que estava dentro, né? Então, isso que é uma metonímia, tá? Então, é quando eu utilizo, tá? Uma expressão que substitui uma palavra ou uma outra expressão que tem sentido entre elas, tá? Comi 2 pratos. Nós sabemos que então você repetiu aquela comida, né? Bebi 1 litro. 1 litro do quê? Coca-Cola, refrigerante, suco, o que for, tá? Então, é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo o que entre elas? Uma ligação, tá? Então, vamos lá. Neste texto, nós temos a metonímia, pois a motosserra está sendo utilizada para representar o desmatamento. Qual é a relação entre esses dois elementos? Por que a motosserra simboliza o desmatamento? Porque é o objeto. Isso, porque é o objeto utilizado para cortar as árvores. Objeto utilizado para desmatar, né? Então, é com a motosserra que faz esse desmatamento, muitas vezes, né? Então, é porque é o objeto utilizado para cortar árvores. Dúvidas? Nono ano, dúvidas? Nenhuma, professora. Nenhuma? Ótimo. Não, professora. Professora, a senhora pode 31. repetir? A letra B, Deu uma Luiz? travada. Isso, a internet deu uma travada. É, porque é o objeto utilizado
para cortar árvores. Ok? Ok, obrigado. Por nada. 31. O título do anúncio é formado por um período simples. O que é um período simples mesmo? Que só tem uma oração. Isso, período formado por apenas uma única oração. E como que eu consigo identificar que eu tenho apenas uma oração? Por causa do verbo. Por causa do verbo. Tem quantos verbos? Um verbo? Verbo, excelente. Então, o título do anúncio é formado por um período simples. Os sinais são preocupantes. Divida-o indicando o sujeito e o predicado. Qual é o sujeito? Os sinais. Os sinais. Qual é o predicado? São preocupantes. São preocupantes. Item B. Quais os núcleos desses termos? Qual é o núcleo do sujeito? Sinais? Sinais. E o núcleo do predicado? Preocupantes. Por que não é um são, que é o verbo? Porque é um verbo de ligação. Preocupantes é o meu predicativo do sujeito. Lembraram disso? Então, os núcleos são sinais e preocupantes. Letra C. A função sintática de preocupantes nesse contexto é a de sujeito, objeto direto ou predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Lembram que a professora explicou lá na letra V? Sim, Pro. Então, predicativo do sujeito. As questões de 32 a 35 exploram o corpo do texto. Para responder as questões de 32 a 35, teremos que ler o corpo do texto. Vocês lembram que eu li anteriormente esse texto? 2 minutinhos para cada um ler o seu novamente. Enquanto vocês estão terminando a leitura, eu farei a chamada para ver quem está presente na aula. Vamos lá. Auane, Carlos, Eduardo,
Ok. Guilherme Miguel. Presente. Isadora. Ítalo. Presente. Júlia Barbosa. Camille. Presente. Luciano. Luiz Felipe. Presente. Maísa. Maísa. Cadê a Maísa? Maria Luísa de Castro. Miguel. Presente. Rafaela. Presente. Vitória de Souza. Presente. Adriene. Ana Júlia. Bruno. Presente. Bruno Terrazas. Presente. Emily. Presente. Felipe Gabriel. Gabriel Trindade. Presente. Guilherme Agüero. Presente. Júlia da Silva. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Presente. Maria Eduarda Jordão. Presente. Mecenas. Mateus. Presente. Nicolas. Vitória Silva. Presente. Então, a Maísa. Então, vamos lá. O texto estabelece relação entre o desmatamento de florestas brasileiras e a mineração, pecuária ou agricultura? Agricultura. Por que, gente, que eu sei que é agricultura? Porque ele falou ali, né? Os consumidores já deram seu recado. Não querem produtos originários de desmatamento. Oi, Ítalo. A 32 é agricultura? Isso. Trinta e três. Aqui e no mundo todo, os consumidores já deram um recado. A que se refere a palavra destacada? Justifique sua resposta com o elemento do texto. Aqui se refere a qual palavra?
outra. Aqui no mundo todo, os consumidores já deram um recado. Aqui é o quê? Brasil, né? Aqui refere-se à palavra Brasil, citada no parágrafo anterior. Aqui. Não tem, né? Aqui eu não. Então, aqui refere-se à palavra Brasil, citada no período anterior. Ok? Então, vamos lá. 34. O corpo do texto tem função argumentativa. Que estratégias ou estratégia foi ou foram utilizadas nesse caso? No corpo do texto, né, apresenta os dados. Observem lá que no texto apresenta os dados. E para que servem esses dados? Para defender a ideia de que a situação do desmatamento no Brasil é preocupante. Então, revela, apresenta os dados e defende a ideia de que a situação de desmatamento no Brasil é preocupante. Professora, tem como assim? Oi, Ítalo? Tem como a senhora repetir? Então, vamos lá. O corpo do texto apresenta dados para defender a ideia de que a situação do desmatamento no Brasil é preocupante. Ok? Ok, nono ano? Ok, professor. Ok. Então, agora, o que eu peço a vocês? Todos que estiverem presentes na sala, né? Na nossa aula aqui virtual, eu quero que envie uma foto
das páginas 40 e 41 completinha agora para eu verificar como que vocês estão complementando aí, completando a apostila de vocês. Todos me enviem a página 40 e 41. Se não fez, manda em branco que eu quero ver também. E quem não me mandar, eu já vou encaminhar o nome para a coordenação. Recebi apenas de um aluno. Ô, professora, que página que é mesmo? É 40 e 41. Um minutinho, quem mandou a foto, quiser ir ao banheiro, tomar uma água, pode ir. Vamos lá. Quem viu a foto, quiser ir ao banheiro, pode ir rapidinho. Nove alunos apenas me enviaram a foto. Cadê os demais? Cadê os demais? Espera aí, prof, agora eu tô carregado. Putz, o computador vai ter que carregar. Deixa eu aproveitar e já carregar.
Retomando no ano. Vamos lá, então. Quem enviou a foto, ótimo. Quem não enviou, já não estou recebendo mais. Tá? Vamos lá. Dando sequência. Página 42 a 44 foram as páginas da tarefa, que eu farei a correção agora. Ah, não, que mentira. E eu farei a alteração, tá? Na questão da tarefa de vocês. Por quê? A tarefa, eu passei a mesma tarefa, né, que estava na pauta anterior. Eu farei a alteração para a página 45 da apostila, tá? Depois eu vou mandar certinho lá no grupo de vocês a tarefa. Então, vamos à correção da página 42. Todos? No Professor, exercício 35 da página 41. Oi, Ítalo. não, eu estava perguntando da tarefa. Essa é só a página 45? Depois a professora passa certinho, tá? O exercício 35 agora. O slogan Desmatamento Zero, Futuro do Brasil, está relacionado à ideia exposta em que parte do corpo do texto? Lá naquela parte que fala assim, o Brasil tem terra suficiente para produzir mais e melhor Repete, por favor, professor. Só um momento. Então, nós podemos explicar aí que o Brasil tem terra suficiente para produzir mais e melhor sem novos desmatamentos, né? Por quê, professora? Porque nós podemos produzir, podemos ter plantações, nós temos aí inúmeras áreas que já são apropriadas para isso, né? E não realizar novos desmatamentos. Então, você pode escrever isso. Qual é o entendimento deste slogan, tá? Desmatamento zero, futuro do Brasil. Então, você pode justificar aí que o Brasil tem terra suficiente para produzir mais e melhor sem novos desmatamentos.
Então, conseguiram compreender o que eu tenho que colocar aí? Sim. Ótimo. Colocaram? Estou aguardando. Gente, só relembrando uma situação. Eu tenho alguns alunos que enviaram para mim a foto da tarefa, desculpe, das atividades que eu pedi da 40 e 41, mas sem realizar a correção, tá? Não realizou até a 34 a correção, eu encaminharei a Késia, tá? Porque tem gente que não está participando, não está acompanhando a aula, não está sabendo nem aonde nós estamos e enviou a foto aqui. Então, eu encaminharei, por quê? Porque nós estamos, eu estou perguntando se está com dúvida, não me questiona, então já sabe, tá? Então, vamos lá. Próxima atividade, 36. Compare os dois períodos. O desmatamento das florestas brasileiras é preocupante. E é preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Que função sintática os trechos destacados exercem? Na número 1, o desmatamento das florestas brasileiras. É sujeito? É predicado? O que é? É sujeito da oração. Sujeito da oração. E no 2, que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Predicado da oração. Na segunda, a segunda exerce a relação, tem relação com a principal, né? É a mesma função, ou seja, o sujeito também. B, qual dos dois períodos é composto? Qual dos dois períodos aí é composto? A segunda. O primeiro ou o segundo? Segundo. O segundo, por quê? Pois há mais de uma oração? Quantas orações eu tenho? Duas. Duas orações. Então, o período
Qual dos dois períodos é composto? O segundo, vírgula. Pois há duas orações. Agora, período composto pode ser formado por coordenação ou subordinação. Na coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, elas são independentes. Isso quer dizer o quê? Não necessita de uma para a outra, né? Por exemplo, acesse nosso site. Eu preciso da outra oração para ela ter sentido? Se eu falar, conheça nosso trabalho, também eu tenho aí uma relação de independência. Uma não precisa da outra. Olha lá, oração assindética e a oração sindética. Lembram disso? Assindética e sindética? Então, são as orações coordenadas. Nós, agora, neste momento, nós estamos estudando as subordinadas, que são as orações subordinadas. Uma oração, chamada de subordinada, funciona como termo sintático de outra, chamada de principal. Então, observem lá. Na coordenada, elas são independentes. E na subordinada, elas são dependentes. Você sabia? Você sabia? Você sabia? Se eu falar para você, você sabia? Você vai me perguntar o quê? O quê, professora? Sabia o quê? Né? E se eu falar que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado? Aí você saberá do que eu estou falando, né? Mas se eu falar apenas, você sabia? Você saberá o que eu estou perguntando? Não dá para entender, né? Não. Elas são dependentes. Essa diferença de coordenada e subordinada. Ok? Então, vamos lá. C. Após relembrar sobre período composto, especifique se o período composto indicado no item anterior, no item 2, é formado por coordenação ou subordinação. É preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Esse item é oração coordenada ou subordinada? Subordinada. Subordinada, muito bem. Então, você escreverá aí subordinação. Letra D. Em qual caso a parte não destacada é preocupante? É oração principal. Qual dos dois itens? No 1 e no 2, o termo grifado, qual deles é a oração principal? No 1 ou no 2? Professora, a C é subordinação, né? Então, olha lá. Em qual das duas? Na 1 ou na 2? O que não está grifado é a oração principal. No 2. Por quê, professora? Porque é o subordinado, é a oração subordinada. Tá? É o que eu estou falando de subordinação. Certo?
Então, na letra D, na 2. Descreva a estrutura é preocupante. É preocupante. A palavra é. Qual é a classe gramatical? Verbo de ligação. E preocupante? Predicativo. Então, é isso que você colocará. Verbo de ligação, o sinalzinho de mais, predicativo. A senhora pode repetir? Verbo de ligação mais predicativo. Ok? F. O verbo da oração é preocupante e está flexionado. Na primeira pessoa, na segunda ou na terceira do singular ou plural? Terceiro de singular? Terceira do singular. Então, você tem que fazer, assinalar terceira e singular. Ok? Que palavra liga as orações nesse período composto? Lá no item 2. É preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Qual é a palavrinha que ligou? É preocupante com o restante da oração. Que? Professora, qual que é a G? G, que? Tá bem? Trinta e 37. Dentre as orações subordinadas destacadas a seguir, a que exerce função de sujeito é. Qual que vocês assinalaram? Qual dessas 4 orações é a que tem função de sujeito? Eu coloquei A. Eu também.
É a letra C. É preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Olha lá. Cada um faça a sua parte. A primeira, você sabia? Olha ali o sujeito já. Na B, o desmatamento ocorre. E na D, os consumidores. Na letra C, já começou com o verbo de ligação. É preciso que cada um faça. Ok? Ok. No número 38, qual a letra que vocês assinalaram? Ah, Professora, o 37 é C? isso. Ali na letra, no número 38, ele quer saber qual é a oração substantiva subjetiva. Então, a letra A. O que é uma oração subjetiva? Um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva apresenta as seguintes características. A oração subordinada vem após a principal. Não pode haver sujeito na oração principal. E não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Então, vejam só. Lá na letra B, o verbo está no início. Na letra C, eu tenho o verbo de ligação. E na letra D, eu também tenho o sujeito no início da oração. Por isso que é a letra A. Compreendeu, Adriane? Oi, Ícaro. Não, já entendi, já. Era uma dúvida. Ah, conseguiu agora? Sim. Ok. Agora o exercício 39, separe as orações que compõem o título. A verdade é a primeira oração, e a outra oração que Tite neutralizou o debate. A verdade é, e a outra que Tite neutralizou o debate. Professora. Oi? Era para dividir as orações? Isso. Separe as orações que compõem o título. A verdade é, primeira, uma oração, né? E a segunda oração, que Tite neutralizou o debate. Por quê? Porque é o verbo e neutralizou o debate, seria ali o outro verbo, né? B, copie a oração principal e indique seus termos. Qual que é a oração principal? A verdade é. Isso. A verdade é. Como que é formada essa oração? Quais são os elementos? Sujeito e o verbo de ligação. Verbo de ligação.
Você pode colocar entre parênteses. Sujeito mais verbo de ligação. Como se classifica o verbo dessa oração? Verbo de ligação. Verbo de ligação. Que função exerce a oração subordinada no título? Exerce função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Pode ser, professora? Verbo de ligação. De predicativo do sujeito. E letra E, classifica essa oração subordinada. Oração subordinada predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Pode colocar assim? Melhor escrever por extenso para você lembrar o que é para a prova. Então, a tarefa, página 45. Anotem aí. Tarefa de português, página 45. Anotem na agenda, por favor. Anotaram? Sim, professor. Página 45 da apostila. Ok? Ok. Enviar a foto ainda hoje desta tarefa. Não esqueçam. Alguma dúvida? Nenhuma. Não? Então, bom descanso para vocês e até amanhã. Até.